Vamos ver Geração Digital divulga sua 36ª videoaula e hoje a gente vai abordar sobre um assunto muito interessante que são o reino dos fungos, um dos 5 reinos dos seres vivos, e a gente vai falar um pouco mais sobre a importância aí, né, que tem para os seres humanos, principalmente na questão de alimentos, bebidas, também em medicamentos, mas que podem ser nocivos. Então, o reino dos fungos aí tem bastante detalhes e características e, como citado, é muito interessante. Então, a iniciativa aqui do Grupo A Rede de Mídia e Educação e Novas Tecnologias vai explorar isso um pouco mais, assim como a gente já fez com as bactérias, com os vírus, também com a fauna, né, que engloba o reino dos animais, enfim. Primeiramente, a gente vai conceituar, como vocês já estão acostumados, né, trazer um pouco mais sobre essa definição do que são os fungos, né. Então, ali nas 3 primeiras linhas, vocês podem ler: nome popular atribuído aos organismos do reino fungi, uni ou pluricelulares, cuja parede celular é composta por quitina de estrutura filamentosa. Enfim, tem uma definição aí a mais, né, em relação às características gerais do fungo, que vocês podem conferir no dicionário. E ali embaixo, né, um pouco mais sobre um outro tipo de definição, né, excrescência carnosa, esponjosa, que aparece na pele, especialmente em volta de uma ferida, e que tem a aparência do cogumelo e dos próprios cogumelos, né? Então é com isso que a gente fala. Os cogumelos são os maiores representantes do reino fungi, então é importantíssimo a gente sempre destacar isso, mas não são só eles, né? Na sequência, a próxima imagem, a gente traz um aspecto geral, né? Falando um pouco mais sobre os 5 reinos que a gente definiu anteriormente. Ali embaixo, né, em azul, vocês podem ver as bactérias, em amarelo os protozoários, em verde as plantas, em rosa os animais, e ali em cinza, né, no canto direito, vocês podem ver a questão dos fungos, tema da nossa videoaula de hoje. Para elucidar bastante isso, a gente vai trazer uma matéria da TV Brasil dentro do quadro Ciência Tudo, que explica de forma direta, rápida e simples o que são os fungos, como vocês podem ver na sequência. Os fungos anteriormente eram classificados como vegetais ou protistas, mas hoje estão agrupados num grupo específico chamado reino fungi. Este grupo é formado por diversos organismos e são encontrados em diferentes habitats, no solo, na água, nos animais, no homem e nos detritos em geral. O reino fungi possui desde fungos microscópicos de apenas uma célula, como as leveduras, até os pluricelulares, como bolores e cogumelos. Especialistas estimam que existam cerca de 1.500.000 espécies de fungos habitando o planeta Terra. Os fungos são organismos heterótrofos. Isso significa que não produzem o próprio alimento. Eles dependem da ingestão de matéria orgânica, seja ela viva ou morta, para sobreviver. E a reprodução dos fungos se dá de 2 formas: assexuada, por meio de brotamento, fragmentação ou produção de esporos, ou então sexuada, a partir do encontro de indivíduos de sexos diferentes. Muitos fungos fazem parte da nossa alimentação, como é o caso dos cogumelos champignon e shiitake. Os fungos também estão presentes na produção do pão e até mesmo na fabricação de bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja. Na área da saúde, alguns fungos também são fundamentais para a fabricação de antibióticos, por exemplo, como a penicilina, e também na fabricação de repositores da flora intestinal. Mas, como nem tudo tem só um lado bom, os fungos também podem gerar problemas, pois alguns deles são considerados parasitas. Isso significa que, se não controlados, causam doenças aos animais, às plantas e também a nós, seres humanos, como, por exemplo, micoses, frieiras, candidíase e até mesmo infecções mais graves. Então tá aí, né, uma explicação geral sobre tudo o que envolve a questão dos fungos, né? Há mais detalhes e características que são importantes a gente sempre pontuar em relação a eles, e uma delas é o uso dos fungos como medicamentos, né? A penicilina, que revolucionou a maneira como a gente trata muitos pacientes, muitos enfermos,
surgiu justamente de uma pesquisa, e a gente vai trazer um vídeo aí dando sequência também a esse material da TV Brasil, que mostra como eles podem ser benéficos e ajudar muitos seres humanos. O reino dos fungos é diverso, complexo. São mais de 100 mil espécies catalogadas em todo o mundo, mas a estimativa é que este número seja muito maior e chegue à casa dos 5 milhões. Estes organismos tão singulares são fundamentais para o ciclo da vida no planeta Terra, pois ajudam no processo de decomposição e transformação de materiais, entre outras funções. Mas é justamente este poder catalisador dos fungos que faz as pesquisas científicas avançarem, especialmente na área médica. Um dos achados mais conhecidos é o da penicilina, que foi descoberta por acaso em 1928 pelo escocês Alexander Fleming. O bolor identificado em culturas de bactérias que estavam sendo analisadas provou-se um poderoso agente bactericida. A descoberta rendeu alguns anos mais tarde um Nobel de Medicina e ajudou a salvar milhões de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. É considerada uma das mais importantes da humanidade. Então foi muito bom destacar ali, vocês puderam ouvir, né, a palavra bolor. Por exemplo, quando os pais, né, familiares aí na própria escola você fala sobre bolor, seja em alimentos, seja até em paredes, em superfícies, né, como o próprio chão, a gente está falando de fungos, né? Então seja nos alimentos, sejam os cogumelos, né, sejam eles utilizados para medicina, enfim, tudo isso aí está dentro do reino dos fungos. E é importante destacar que eles podem ser utilizados na culinária. E esse é um dado curiosíssimo que o Projeto Vamos Ver traz para vocês agora nessa reportagem da TV Brasil. Shimeji, shiitake, champignon. Os cogumelos famosos na cozinha asiática têm sido cada vez mais consumidos e adaptados à culinária mundial. Estes fungos são ricos em proteínas, vitaminas do complexo B e fibras. Podem ser incorporados a pratos grelhados, assados, risotos e sopas. E estão presentes também na fabricação de cervejas e até de pães. Aqui no Brasil, este menu considerado vegetariano tem ganhado cada vez mais adeptos. A estimativa do consumo anual no país chega a 25 mil toneladas, segundo a Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos. Destas, 14 mil toneladas são produzidas no Brasil e 11 mil são importadas, especialmente da China, líder na produção mundial. De acordo com a associação, o cultivo e comercialização local ganharam força na última década, agregando inclusive a plantação de espécies exóticas. Então tá aí, né, mais um dado interessante, informações importantíssimas acerca do reino dos fungos, né? E agora a gente vai trazer uma série de imagens aí para vocês acompanharem, que fala um pouco mais sobre essa questão dos fungos, né? O primeiro é como é que um cogumelo, né, como é que é a anatomia, digamos assim, do cogumelo, né? Vocês podem ver na imagem o corpo de frutificação liberando esporos, ou seja, células reprodutivas, né, no topo ali do cogumelo. Esses esporos germinam e começam a crescer, né? Aí tem as células ramificadas, no número 3 que vocês podem ver que é o micélio. Na sequência, a forma do corpo de frutificação. E o 5, a gente tem o fungo maduro. Na sequência, aí, na próxima imagem, a gente vai passar para vocês 2 exemplos claros de como os fungos estão no nosso dia a dia. Esse é o exemplo que eu citei anteriormente, um pão com bolor, né? Várias colônias de fungos. Então vocês percebam que eles têm características diferentes, né? Por exemplo, os cogumelos têm um tamanho específico, esses aí são responsáveis pela decomposição, isso é muito importante destacar. E na sequência, a gente vai ter um que mostra algo diferente. Aquele pão não era apto ao consumo. Já esse queijo com fungos, ele é apto ao consumo, né? Geralmente é considerado uma iguaria, que tem várias e várias pessoas aí ao redor do mundo que cultivam, né? Então, para vocês verem todo esse processo, lembrando que a gente está falando também de fungos que podem causar aí doenças, né? Levar até mesmo à morte. Então é importante a gente sempre falar sobre o reino dos fungos, né? E como você já está acostumado, a gente vai passar aqui para vocês as sugestões de atividades.
A primeira sugestão de atividades em fotos, vocês podem registrar em imagens alguns fungos que podem ser observados em casa e na escola, como por exemplo em casca de árvores, aqueles que a gente já citou nos alimentos, que aparecem nos alimentos, os bolores, também os próprios alimentos, né, como o champignon, que é conhecido, cogumelos que vocês encontram, enfim. Essa videoaula riquíssima, hein? Trouxe vários exemplos e um vídeo você também pode fazer, né, entrevistando uma pessoa sobre o que ela sabe, como utiliza esses seres vivos aí no seu cotidiano, seja para alimentação, né, também os problemas que ela enfrenta, como a gente sempre cita aí, né, alguns fungos são nocivos, incomodam bastante. Dando sequência aqui, a gente tem mais duas sugestões de atividades. Desenhos, você pode fazer ilustrações sobre fungos que você conhece e ver no seu cotidiano, dentro de todo o contexto que a gente já falou acerca desses seres até o momento dessa videoaula. E o texto também que você pode representar em um gênero textual de sua escolha, o que você aprendeu neste material aqui do Vamos Ler Geração Digital. Para a gente elucidar um pouco mais, eu gostaria aqui de agradecer aos nossos parceiros que fazem com que o Vamos Ler Geração Digital traga conteúdos específicos como esse aqui, né, que fala um pouco mais sobre o reino dos fungos, que fala sobre diversos materiais. Então, tá passando na tela. E uma última coisa aqui, gostaria de apresentar para vocês 3 sugestões de outras videoaulas, como a gente falou lá no começo, que vão trazer um pouco mais aí assuntos para vocês desenvolverem em sala de aula e que se casam, né? A gente está falando aí dos vírus, né? Que eles não têm um reino próprio. É interessantíssimo vocês darem uma olhada nessa videoaula para entenderem as características dos vírus, as bactérias que representam sim um reino, assim como os fungos, e também a fauna que está ligada diretamente com os animais, né? Fauna é sinônimo aí da vida animal, então também estamos falando do reino importantíssimo. Então tá aí. Essa foi a videoaula sobre os fungos, né, para vocês aprenderem um pouco mais, utilizarem aí junto com pesquisas e verem que eles estão presentes no nosso dia a dia e são indispensáveis, né, nos estudos para que a gente possa compreender quais são nocivos, quais contribuem com a gente e até mesmo aqueles que a gente pode utilizar na nossa culinária. Eu agradeço você que nos acompanhou na 36ª videoaula, lembrando sempre que você está dentro do maior projeto de mídia, educação e novas tecnologias do Paraná, o Vamos Ler Geração Digital.